Gente, finalmente eu tô fazendo esse vídeo de aviso agora. é, e eu sei que o canal tem andado bem parado por todo esse tempo e só vídeos meio inconsequentes têm sido postados ultimamente. Nem muito vídeo de humor, né? E até vídeo mais experimental, sabe? Mas tipo, Eu, mas é porque eu realmente sentia no fundo do meu coração que eu não ia conseguir começar projetos futuros sem fazer esse vídeo primeiro. Esse vídeo ia ser mais sobre Utopia Zone, mas eu percebi que o canal, no geral, precisa de uma boa explicação, ultimamente. Então, sem mais delongas, bora pro principal, que é Utopia Zone. Manipocho por allá, Manipocho por aquí, fabricado en Buenos Aires con licencia de Madrid. Ta 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 ta, teti. Eu vou ser bem direta, o Top Zone vai ter reboot. Quanto ao episódio 4 da versão antiga, ele vai ser postado incompleto no YouTube depois que esse vídeo for postado. O motivo pelo qual eu tô fazendo isso é porque muita coisa na lore mudou. Esse tempo todo eu tava tentando usar o episódio 4 como uma espécie de ponto de ligação. Depois do episódio 4, a história estaria sendo contada com a lore atualizada. No entanto, não deu muito certo e eu peguei um burnout péssimo. Depois de eu passar 3 anos, 4 ou mais, com o episódio 4 em desenvolvimento, o projeto ali mofando no meu KineMaster, sabe? E para toda essa confusão, tem uma explicação. Sem querer rimar aqui, né? Nossa. Quando a série foi criada, eu obviamente tinha 14 anos. Tudo o que eu sabia, desde que eu comecei a produzir o primeiro episódio em novembro de 2020, era que eu queria fazer uma série com meus personagens, os quais eu estava produzindo backstories e enredos cada vez mais complexos para a vida deles. Por via de amizades da época, eu já sabia mais ou menos o que eu queria para o universo que a série ia se passar, mas eu era completamente inexperiente com fazer uma série. Até então, a maioria das coisas que eu fazia tinham a ver com humor. E não que eu não tivesse nenhum desejo por fazer coisas mais sérias. Misaki, a princesa guerreira, era claramente para ser supostamente mais sério que minhas outras séries postadas no YouTube, no caso. Isso sem a gente falar de várias outras historinhas que eu fazia com meus bonecos antes de mesmo de ter um canal. Mas isso não importa agora. O que importa é que tudo que eu fazia era de sentimento, tipo assim, eu inventava a ideia principal na minha cabeça e continuava o enredo de forma super improvisada, sempre. Eu provavelmente até anotei alguma coisa na época que eu comecei a fazer o primeiro episódio, mas não era nada muito uau, assim, era mais pra dar um norte, mas no final das contas eu tava sempre improvisando com essa série. Vira e mexe no final daquele mês, meu celular bugou, morreu, RIP, ele teve que ser resetado e essa versão do primeiro episódio agora está perdida. Eu reiniciei a produção do primeiro episódio lá para dezembro, se eu não me engano, e em abril de 2021 o primeiro episódio estava pronto. Um dia que eu quero chegar com isso é que eu fazia tudo no tapa, assim, e isso perdurou por muito tempo na história da série. Eu fui começar a desenvolver o que eu realmente queria conforme a série ia se desenrolando. Por si só não é uma coisa ruim, era bem experimental mesmo. Mas muita gente, até naquela época, já reclamava que não entendia nada do que estava acontecendo em Utopia Zone. E o pior,
Às vezes nem eu entendia. Às vezes eu criava novos personagens e eu adicionava eles ao enredo e, nossa, muita coisa. A série já passou por momentos muito confusos, onde tava tudo muito doido e eu tive que remover e adicionar certas coisas para trazer mais sentido a longo prazo. E legal que quando eu fiz aquele vídeo de avisos no Halloween, eu disse que ia ser bem mais slice of life, mas no fundo mesmo eu sabia que o que eu realmente queria era também que a série tivesse conflitos e que certos conflitos externos trouxessem introspecção para os conflitos internos deles. E eu acho que essa foi a força que moveu a série para a existência e move até hoje. Eu levei esse bicho muito a sério. Eu comecei a ver vídeos, ler artigos sobre como deixar a sua história melhor. Eu pegava o que eu já gostava dos jogos e desenhos, seriados que eu gostava na época. Isso até mesmo antes de eu produzir o Utopia Zone, mas ainda mais quando eu comecei a levar o Utopia Zone a sério, entendeu? O que eu quero dizer, na verdade, o conceito, né? Eu poderia falar horas sobre como essa série me acompanhou na minha pré-adolescência e a minha adolescência toda, o que eu aprendi produzindo ela, o que eu aprendi com a vida e aonde isso refletiu nas mudanças da série. E mudou muito. E é por isso que eu quero fazer esse reboot. Eu quero que ela reflita o que eu sei hoje sobre pessoas. Essa série sempre foi sobre pessoas e o que o externo afeta no seu mundo pessoal e o que o mundo lá fora faz você aprender sobre o seu eu e o que o seu eu afeta a sua vida interpessoal, ou seja lá o que for. E por ser uma série sobre pessoas, eu aprendi a escrever sobre elas de forma mais sensível e que escrever sobre pessoas não é uma coisa aleatória que você faz do nada, senão você acaba repetindo estereótipos e, enfim. Tudo que vocês precisam saber é que é importante que esse reboot aconteça, pois tudo que eu quero é terminar o que eu comecei. Não tem uma data marcada para o reboot ser oficializado, eu vou dizer para vocês quando for, porque tem muitas coisas que eu quero ajeitar primeiro, antes de realmente oficializar qualquer coisa, porque eu realmente quero deixar essa série melhor do que antes. Tem muita coisa desse mundo estendido do pastelverso, como eu chamo, que quero organizar primeiro antes de já sair pulando na frente e fazendo qualquer coisa como eu fazia antes. Então é isso. Aguardem que o 4º episódio vai ser lançado incompleto. O episódio 4 pré-reboot, né? Eu ainda não tenho certeza se eu chamo essa versão antiga de Utopia Zone 1.0, Utopia Zone 2021, Utopia Zone pré-reboot. Esse pré-reboot foi ideia do meu amigo. Beijão, Marcel. E é isso. E agora vamos para sobre o canal mesmo. Por Utopia Zone e meus personagens no geral, fora disso, o pastelverso no geral, ser tipo uma coisa, tipo a coisa mais importante do canal vai ter interseção. Vocês ainda vão ouvir falar um pouco sobre a Utopia Zone nesse próximo tópico, mas eu prometo que vai ser mais sobre o canal. Eu não sabia que essa parte de Utopia Zone ia ficar tão longa, ainda bem que eu falei o que eu queria fazer primeiro. Porque eu sempre vou ter muitos sentimentos quando eu falar sobre Utopia Zone.
Não fale dessa série comigo. Fale sim, eu amo essa série. Eu amo o que ela pode ser ainda. Eu amo o que ela significa pra mim e o que ela pode significar para os outros. É por isso que eu quero deixar ela perfeita. Ou quase perfeita, né? Enfim, bora pro próximo. Que ainda é mais importante, eu creio. Sea por ayudar a Don Gold Silver. Desde o começo do meu canal antigo, Joana Games BR, e desse canal aqui agora, o Pastel Rime, a intenção sempre foi ser um canal de variedades. Já teve vídeos de Little Less Pet Shop, como visto em vídeos antigos do Joana Games BR e em um episódio de @lesos, que pra quem não sabe era uma série do canal baseada em programa de auditório. Tem uma série perdida no canal que eu apaguei todos os vídeos dela, que era um bloco onde eu fazia gameplays mesmo de certos jogos mobile. Mas até mesmo dentro do @lesos tinha um bloco entre várias aspas, programa para gameplays, né? E vamos ser sinceros, não é mistério para ninguém. Eu já fiz vídeo onde era só eu falando sobre várias coisas aleatórias da vida. E todas as lives que eu faço são sobre videogame. Mesmo assim, eu sempre usei em toda a história desse canal o Gacha, e somente o Gacha, para contar minhas histórias. E vamos dizer que essa não é uma limitação que eu quero impor mais em mim e no canal. Eu voltei a desenhar em 2023 e desde então, mesmo precisando aprender muita coisa ainda, eu acho que eu melhorei muito desde aquela época. E eu já me sinto preparada, mais ou menos, para expor mais esse lado artístico no canal. A começar por aquele vídeo da Rime Anjinha de Papel na árvore de Natal que eu fiz no final de janeiro. Na verdade que eu postei, eu fiz no final de dezembro, enfim. Enfim, mesmo querendo expandir mais o canal com coisas como vídeos comentando sobre jogo, desenhando, se Deus quiser animação e coisas do tipo, se um conteúdo que eu estiver produzindo eu considerá-lo muito aleatório, ele vai sim pro Rimeme, a minha conta secundária. Eu só quero dizer que o meu canal, eu não quero que ele seja só de gacha, entendeu? Esse aqui, o canal principal. Porque eu gosto de tudo um pouco, não é só de gacha que eu gosto, né? E o jeito que eu quero contar minhas histórias, eu não quero que seja só no gacha também, né? Então, é isso. Outra coisa que eu queria dizer também é que talvez eu queira fazer mais vídeos em inglês. Tanto em inglês quanto em português, né? Eu não vou abandonar a língua portuguesa no canal. E mesmo que o canal comece a ficar um pouco mais pro lado da gringa, eu ainda não decidi nada, tá bom? Mas eu gostaria só de avisar logo, caso qualquer decisão seja tomada. Enfim, mesmo que o que eu falei antes aconteça, vocês ainda estão sim livres para comentar em português. Podem perguntar, só não me pergunta a tradução do vídeo. Eu provavelmente posso estar já preparando uma legenda ou algo do tipo. E se ela não tiver lá, pode me cobrar. Mas não me pergunta para fazer todo o transcrito do vídeo pelo comentário. para mandar, na verdade, né? Eu acho que sobre o canal era só isso que eu queria falar mesmo. Sobre o conteúdo, na verdade, sobre o desempenho do canal. É uma coisa bem doida, bem mais lá embaixo, né? Eu só não cortei esse áudio, o último áudio do vídeo, porque ele é um pouco pessoal e eu queria muito dizer isso pra vocês. E mesmo que ele seja um pouco grande, eu quero que vocês ouçam mesmo assim, porque é importante para entender por que o canal tá meio paradão hoje em dia, né? Então, é isso aí. Próximo tópico. Entre o começo e meio de 2024 até 2025,
Eu comecei o meu primeiro estágio remunerado. E não se preocupem, não era nada muito complicado, nem nada. Era uma coisa bem de leve, bem de estágio mesmo. Mas, tipo, eu certamente voltava mais cansada para casa. E eu passava a tarde fora de casa por causa do estágio. Então, tipo, eu realmente precisei priorizar a escola em vários momentos, porque senão eu tava lascada, né? E muitos já sabem como é que é o ensino médio às vezes, né? Então, enfim, Joana Pastelrime Guerreira conseguiu encontrar espaço depois de uma puxada semana de provas, depois de um belo mês de março de 2024 sem vídeo nenhum, para organizar um especial de 1º de abril que ia durar uma semana. No entanto, o YouTube fez o evento flopar epicamente. Aquilo me abalou muito, aquilo foi... Eu não costumo falar muito assim, esses sentimentos mais pessoais de tristeza e angústia, mas a tristeza que aquilo causou em mim é inigualável, sabe? Ela só não foi pior do que aquela situação lá da Copa, vídeos para criança, desmonetizados, sem comentário, porque eu era muito nova em 2019 e eu tava com um terrível medo do meu canal acabar. E também aquela vez que o YouTube caiu, ficou fora do ar e eu fiquei, tipo, muito tensa. E não dá nem pra comparar essas duas situações, né? Porque, enfim, foi bobagem minha. Mas foi um dos momentos mais tristes do canal, na minha opinião. Depois dessa flopada do 1º de abril, eu decidi criar um servidor do Discord, mas eu realmente deveria ter me organizado melhor, porque ele não tem nada, gente. Eu até tirei o link do servidor, de tudo o que é mais recente no canal, porque, sei lá, entrar lá é uma perda de tempo, gente. Eu nem tenho coragem de apagar, porque alguns de vocês realmente demonstraram interesse, mas sei lá, né? Não, não vale a pena. Por enquanto, não. Fora isso, eu fui postando cada vez menos vídeos, porque aquilo me deixou muito mal. E tinha umas coisas mais pessoais também. E junto com as minhas ocupações e obrigações da escola, eu tive realmente que priorizar mais a vida real do que o canal, né? E nada disso é irrelacionado com o Top Azone. Em 2024 já se faziam 2 anos que o Top Azone tava sem episódios e eu tava tipo... Bom, eu já falei que era a primeira vez que eu tava realmente botando em prática uma série que eu já sabia que ia ser mais complicada que tudo que eu já criei antes. E tava ficando cada vez mais óbvio com os meses que se passavam que a série tinha mudado muito desde o começo. Vendo isso, eu acho que eu já tinha falado em alguns vídeos que eu queria usar o episódio 4 como um ponto de conexão, que a partir do episódio 5, a versão nova da Lori ia substituir a velha. Só que aquilo cada vez mais estava me desgastando e tudo isso aí também, que eu já falei da minha vida pessoal. E o mês de julho de 2024 foi o primeiro 17 de julho do meu canal todo ser um especial de aniversário meu. Ele ia ser um music video com a música Se Você É Jovem Ainda, do seriado Chaves. Mas eu quis cismar em fazer esse troço de última hora no Gacha Life 2, mesmo ele sendo muito travado no meu antigo Samsung Galaxy A11, o qual até o fim de 2024 eu já tinha trocado por um Galaxy A15, pelo qual eu estou gravando esse áudio agora, porque o microfone desse computador é uma merda. E é isso. A minha rinite ter atacado no tão chamado verão amazônico de agosto e ter evoluído para uma gripe, uma dor de garganta, uma coisa febril assim, foi
o fim da picada para mim. A única coisa que me consolava foi o pessoal me dando parabéns pelo WhatsApp. Vocês me deram parabéns pela aba comunidade do canal também. Amo vocês. E o meu hiperfoco na franquia Tomodachi Collection, conhecida como Tomodachi Life no mundo todo, que tinha começado lá por maio ou abril de 2024. E foi aí que coisas como a live do meu aniversário, que substituiu o tradicional especial de aniversário, dessa vez depois de eu ter melhorado lá para pro dia 20 e pouco, quase final do mês. E ela foi genuinamente uma das minhas melhores lives, porque não só porque ela foi muito engraçada, porque meu Nintendo Wii vivia travando, e teve até um vídeo que eu fiz baseado em um momento muito engraçado da live, que foi quando eu percebi que o Nintendo Wii tinha travado e estava fazendo aquele som de travada, só que mais baixinho. E quando eu percebi, eu fiquei toda trêmula, toda assustada. Eu vou lhes dizer que eu já me acostumei com essas travadas doidas desde aquela época. Bom, mais ou menos. Eu não gosto quando acontece, eu fico muito assustada, mas hoje em dia eu fico menos assustada. Eu espero. Esse meu hiperfoco em Tomodachi Collection me deixou hiperfocada em Miss no geral. E como o aniversário do canal estava chegando em 25 de agosto, eu decidi desenterrar uma ideia boba que eu tinha pensado, baseada em alguns vídeos e um certo comentário no YouTube, que era basicamente um reality show com Miss, mas não qualquer reality show. Um reality show onde a minha Mi principal vive no mesmo apartamentozinho do jogo, com vários crushes fictícios da época, e a maioria antes dela, porque nessa época não tinha muito bem um crush fictício em específico, né? Então... Mas enfim, eu consegui realizar a ideia lá pra setembro, porque sabe como é, não é, pra mim nunca foi fácil editar gameplay. Mas foi justamente isso que me deixou muito contente quando essa série aparentou ser uma das séries mais bem-sucedidas do canal, mesmo nem todo mundo comentando muito. Eu não sei se era porque tinha bot ou gringo assistindo, só porque era Tomodachi, mas não tava entendendo nada do que eu tava falando. Mas essa última coisa que eu falei é só uma teoria. Essa série me deu muito conforto e espaço, né, para eu repensar a série toda. Eu tava já jogando nessa mesma época da produção do Pastel Love outros jogos onde os Mis eram o personagem principal com o qual tu jogava o jogo. Go Vacation. O Go Vacation eu joguei muito. Mesmo ele não sendo muito bom, na minha opinião. Wii Music, que a maioria do planeta odeia esse jogo, mas eu amo. Mesmo achando que ele devia ter uma opção de composição de música igual no Mario Paint. Wii Sports, Wii Resort, todo mundo já sabe. E claro, Tomodachi Life e Tomodachi Collection. Então, essa série me trouxe conforto justamente por isso. Eu tava usando o que eu tava mais gostando na época, com mais hiperfoco, como uma forma de me sentir um pouco melhor fazendo vídeo de novo. Aquilo que realmente estava me dando vontade de fazer alguma coisa pro canal. Não que aquilo não tivesse me dando burnout também, porque a série tava demorando um pouco demais cada episódio para sair. Mas é porque, como eu já falei, editar gameplay é complicado. Tinha algumas coisas que podiam ser melhor planejadas, como mais personagens, mais Mis inspirados em personagens, no caso, né? Mas enfim, isso vai para se eu fizer um Pastel Love BR2. Mas isso tudo foi mais cobrança pessoal da minha parte. Olhando atrás, eu acho que a série foi sim
uma coisa muito boa para mim. No momento que eu não tinha mais tantas forças para fazer qualquer outro vídeo com meus próprios personagens que realmente precisavam de uma repaginada. A lore inteira de Topiazone precisava de uma repaginada. E eu sabia disso. Quando eu tentei voltar a fazer vídeos com meus personagenzinhos, na minha tentativa frustrada de fazer uma semana de vídeos diários, a tal semana de Natal 2024, baseada nas edições de 2021 e especialmente tentando pegar o brilho da edição de 2023, eu percebi que forçar a barra ia só me machucar mais ainda, então foi devastador, foi mesmo. Eu decidi pegar mais leve de novo e continuar editando as gameplays do Pastelove BR que eu já tinha. E um negócio muito importante sobre essas gameplays gravadas é que a maioria dessas gameplays foram gravadas bem antes de eu começar a editar. Então, tipo, até um certo ponto ninguém sabia que eu tava tentando continuar a série além do episódio 4. Aí foi aí que eu quase peguei um burnout dessa série também. E aí eu decidi encerrar no momento que os eventos do episódio 4 aconteceram. Mas eu já expliquei isso no começo mesmo do último episódio de Pastelove BR, o quarto e último episódio. Enfim, até esse ponto já era o 2025 e essa série já não era mais só um especial de 7 anos do canal, mas como uma forma de continuar tendo uma obrigação fixa com o canal enquanto eu repensava muitas coisas sobre meu conteúdo no silêncio da minha vida pessoal e meus outros hobbies e obrigações. E tanto é que realmente, percebendo que o problema não era só com Topiazone e mais ainda com o resto do canal, que na verdade é tudo junto misturado no final das contas, mas fato é, eu só postei o especial do meu aniversário, praticamente um filler, o especial de 7 anos do canal, onde eu reagi ao primeiro episódio de Topiazone, a versão de 2021. Essa fucking versão de 2021! Outro filler e finalmente a versão completa da transição e intro do Pastelove BR, Lamba Amor, Kaoma, Fit, Periquito do 3DS Sound, versão Mi do Tomodachi Life. E sendo bem do coração aqui agora, como o vídeo todo já tá sendo, esse music video, que foi o especial de Natal desse ano de 2025 que passou, para mim, mais ou menos, meio que encerra um ciclo. O ciclo, eu acho que desde aquele abril de 2024, o canal tem passado por uma era obscura, né? E talvez o canal continue por uns tempinhos nessa era obscura, até eu conseguir organizar o canal direitinho como eu gostaria. É bem óbvio que eu quero postar sobre várias coisas, não só sobre gacha. E eu acho que tem tantas formas de eu expressar meu lado artístico. Por anos eu tive vergonha desse meu lado artístico, porque eu sei o quão não fazer as coisas perfeitas te deixam muito assim, vulnerável a críticas. Eu lembro que quando eu percebi que o Topiazone, eu tava levando o Topiazone a sério e que eu queria levar aquela coisa a sério, eu tive um pouco de nervoso, tipo, e o futuro? O que será do futuro? E eu descobri isso tão tarde na minha cabeça, eu tinha descoberto aquilo tarde, que era aquilo que eu queria. Quando eu, aos poucos, fui voltando a desenhar também,
em 2022. Um dia desses, a minha mãe disse para mim que, como consolo para eu não me preocupar com um afazer aí da vida, eu não sei se era da faculdade, eu não sei se era outra coisa, eu já até esqueci. Ela me disse que eu termino tudo que eu começo e aquilo me pegou de surpresa porque até onde eu sabia. Não, eu acho que era um vídeo do canal, o próprio vídeo da Reimandinha de Papel. Porque antes de tudo isso, até onde eu sabia, até antes de começar a levar o Topiazone mais a sério, não, até antes, até quando eu percebi que eu tava levando o Big Brasil Zoeira a sério. Eu costumava evitar coisas mais complexas. Eu já cancelei uma série que hoje em dia virou o Etoile Hearts, porque eu não queria fazer nada muito complexo. Ixi, até antes, eu acho que o Mizaki Princesa Guerreira me desgastou bastante na época, eu só queria terminar aquilo logo. E parte disso era porque eu sempre quando eu era quando eu era mais nova, eu era bem avessa a coisas muito impactantes que mudassem muito minha rotina e tal. Acho que vocês já devem saber onde é que eu quero chegar aqui, né? Mas eu sempre soube que eu queria mais, que eu queria que meus personagens fossem além, que minhas obras fossem além. E toda vez que eu ficava nervosa, eu ainda assim não desistia porque é, eu sentia que era errado. Era errado para vocês e para mim também. Porque eu sinto. O canal me traz uma. Sempre me trouxe e me traz até hoje uma sensação de responsabilidade, de propósito, que eu não sei se eu teria se eu não tivesse esse canal. Ele me mudou de muitas formas e é verdade que toda vez que eu terminava o que eu começava, o resultado era sempre satisfatório. Eu lembro até hoje da felicidade e satisfação de quando eu terminei o Big Brasil Zoeira. Eu tava fazendo o vídeo todo do finale enquanto eu acompanhava meu pai resolvendo uma coisa no banco. Aquela tarde chuvosa e eu lembro também da felicidade que eu tive quando eu terminei o primeiro episódio de Utopia Zone versão 2021. E embora a sensação que eu tive quando eu terminei o Pastel Love BR e o music video de Tomodachi Life com a música Lamba Amor da Kaoma foi mais de alívio, né? Mas mesmo assim me trouxe uma paz. Um negócio de, claro, dever cumprido. E eu não quero sentir mais alívio, como se eu tivesse corrido uma maratona. Eu quero sentir, quer dizer, não é um sentimento neutro que eu descrevi agora, mas eu quero me sentir feliz de novo. Eu terminei aquelas coisas, essas duas últimas coisas com muita cobrança na minha alma, mas mesmo assim eu senti gratidão. Gratidão que quando vocês recebiam notificação, mesmo o YouTube sendo todo bugado, vocês ainda deixavam um comentário, uma risada. E eu ainda quero adicionar que não é culpa de nenhum de vocês, tá bom? Embora engajamento ajude muito, a culpa não é muito de ninguém, não. Eu acho que é mais do YouTube nesses casos, né? A gente já sabe disso. Mas então, o que minha mãe, enfim, voltando ao que eu queria dizer para logo fechar esse vídeo, que nossa, esse áudio tá muito longo. Acho que esses dois áudios vão deixar o vídeo muito longo, mas eu não ligo. Isso é tudo que eu falei é do meu coração. Eu quase chorei aqui. Eu realmente quero que fazer vídeos
produzir minha arte seja satisfatório de novo. E eu não sei o que o futuro me espera. Eu tenho faculdade agora, eu vou fazer outro estágio de novo. Mas até agora as coisas não parecem tão difíceis. Eu acho que o mais difícil pra mim já passou em muitas coisas na minha vida. Eu não vou entrar em coisas muito pessoais aqui, né? E não é só pra vocês, só por vocês, mas como por mim mesma também, que eu torço muito que o futuro desse canal daqui pra frente seja melhor. E eu, no fundo, sei que vai ser, não importa quando, mas eu sei que eu tenho esperança no meu coração que vocês merecem o melhor do meu talento que eu cultivo. Não é uma coisa que eu nasci sabendo, né? Eu tenho até vergonha de falar a palavra talento, porque é uma coisa que eu cultivo, é uma coisa que eu adquiro conhecimento propositalmente para poder melhorar, para poder eu ter o que mostrar para vocês. Então, se você ouviu, assistiu até aqui, muito obrigada. Eu não tenho muita intenção de cortar o áudio até aqui, porque eu acho que tudo que eu falei até agora é de coração, meus sentimentos mais profundos. E eu odeio pesar o clima, sabe? Até porque geralmente quando eu tenho uma coisa pra falar, eu falo pra minha mãe, no caso, que tá sempre do meu lado, né? Enfim. Mas nesse caso, vocês precisavam saber o que estava dentro do meu coração pra eu finalmente poder prosseguir em paz com seja lá o que vai ser daqui pra frente. Como eu já disse, o reboot de Utopia Zone vai ser quando eu decidir que a série já está pronta para ver o sol nascer. E eu acho que esse vídeo precisou ser longo por causa desses sentimentos. Falar do canal é sempre um sentimento para mim. Porque por tantos anos eu sempre fui negando esse meu lado mais artístico, porque eu achava que isso não é uma coisa de verdade, sabe? E a arte é sempre uma coisa que você se expõe. E por causa de coisas do meu passado, eu fiquei mais reclusa, mais insegura. E todas essas minhas realizações, a realização que eu queria voltar a desenhar, a realização que eu estava levando uma série mais a sério, tudo aquilo me assustava, porque fazer algo sério é fazer algo que te deixa mais vulnerável. Mas novamente, a minha família sempre esteve do meu lado, apesar de tudo, e especialmente minha mãe. E percebendo assim hoje em dia que eu ter passado em audiovisual numa universidade estadual e conhecendo ainda mais novas pessoas, quando eu estava muito nervosa na primeira semana, eu acho que esse é o verdadeiro Novos Horizontes daquele título do primeiro episódio de Utopia Zone, versão 2021. Eu evoluí tanto, a minha autoestima é muito melhor do que antes, e ainda que nem sempre seja fácil, eu realmente sinto que agora eu aceito esse meu lado mais artístico, eu aceito que quero mais, e eu aceito que o meu melhor é o que deixa o canal bom, é o que faz vocês voltarem para assistir meus vídeos. Eu gosto dos vídeos da Rime porque todo vídeo da Rime é uma loucura. Rime, que música é essa? Rime, que é isso? E eu tô estendendo mais do que eu já queria de novo. Então, um beijo, um cheiro, um queijo, seja lá o que for, pinguinando como era na minha época de Clube Penguin.
tenha um dia muito pai d'égua. Nada a ver. Enfim, tchau.